Bom dia, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui para uma conversa com o professor José Pacheco sobre a inauguração da Open Learning Brasil. Meu nome é Luciano Araújo e serei o facilitador desse encontro junto com Bárbara Moss. Nós contaremos também com a presença de Edilene Murikawa, coordenadora pedagógica, e Marcelo Lopes, cofundador da For Education EdTech. Temos também aqui conosco um grupo muito bonito de pais e amigos que estão presencialmente e online também. Temos certeza que hoje a gente vai ter uma manhã de muito aprendizado. Então, teremos primeiro uma rodada de apresentações e depois abriremos para as perguntas. Primeiramente, eu queria passar a palavra para a Edilene. Edilene é responsável aqui pela gestão da Escola Aberta de São Paulo. Bom dia, Edilene. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos e todas. É um prazer, uma alegria recebê-los todos aqui na nossa casa. A Escola Aberta de São Paulo, como o nome diz, é uma escola aberta a aprendizado, aberta à diversidade, aberta às possibilidades, aberta à comunidade, ao aprendizado, aberta ao amor, principalmente, porque é ele que nos move diariamente aqui. A Escola Aberta de São Paulo é uma escola sem fins lucrativos, iniciou em 2019 com a gestão, né, a minha pedida para iniciar esse projeto, mas isso só foi possível por conta da família Lazarte, né, que estão aqui representando o doutor Arthur Lazarte, a doutora Lúcia, que por acreditarem nesse modelo de educação, investiram recursos financeiros para que ela pudesse começar. Hoje, além da gestão financeira, temos toda a gestão da comunidade para que essa escola se mantenha viva, em pé, com as famílias, as crianças, amigos, todos fazem essa escola diariamente. E ela é tão viva que hoje estamos aqui em pleno dia de atividade escolar, as crianças estão em atividade e nós podemos nos reunir para falar de educação. É essa escola que nós acreditamos, uma escola capaz de estar aberta para diálogos. E hoje, claro, sem nenhuma dúvida, a nossa maior felicidade é a presença do nosso amigo, do nosso grande inspirador, do nosso parceiro, que se hoje estamos aqui com a Escola Aberta, se ontem estivemos com o Projeto Ampra e agora estamos com a Open Learning School, graças ao professor José Pacheco. E então toda a gratidão a todos vocês, e em especial ao professor José Pacheco, por esta manhã. Gostaria também de ressaltar que tanto eu quanto o professor José Pacheco aceitamos participar, acolher a Open Learning School, por sabermos que esta escola, este modelo de educação não pode ser restrito a apenas uma classe social, a um nicho de educação. Somos professores de escola pública, trabalhamos a vida toda no chão de escola pública, acreditamos na escola pública, porém a escola pública precisa acreditar na necessidade de inovar. E se ela puder contar ainda com parceiros como a Open Learning School, que vai dar esse suporte, mostrando que é possível sim, que inovação não é tecnologia somente, que inovação são pessoas que fazem educação no chão da escola diariamente, entendendo que a educação ela deve ser para todos e com todos. Então a Open Learning está nos apoiando e nós apoiando a Open Learning School, que trabalhará não só com as escolas presenciais, mas também com as escolas como a Connect, que são os projetos online, para os países que já têm o homeschooling autorizado, já podendo ser representada pela Open Learning, os países que não, como o Brasil, poder contar com a possibilidade das crianças terem acesso à aprendizagem significativa e verdadeira. E também estamos iniciando todo um projeto para a formação de tutores, que a Open Learning
em parceria comigo, com o professor José Pacheco e a Cláudia Duarte, estamos, né, construindo. Então, muito obrigada por todos, por este momento tão importante para nós. Bom dia a todos que estão presentes e nos assistindo virtualmente. Boa tarde para quem vai assistir depois, boa noite. Hoje no virtual a gente tem que pensar que a gente tem atividades assíncronas. Meu nome é Marcelo Lopes, eu sou cofundador da For Education. Estou representando aqui a parceria com o Google. E para um projeto open dentro da escola aberta, não poderia ser diferente de ter uma plataforma aberta como o Google For Education. É uma plataforma que permite, a gente vai usar como meio, não como fim, que vai permitir a conectividade entre pessoas, a colaboração, vai permitir o trabalho em equipe presencial ou remoto, vai permitir ensinar a qualquer hora e em qualquer lugar, melhor que ensinar, vai permitir aprender. Uma coisa que a gente tem em comum é isso, a gente não foca no ensino, a gente foca muito mais no aprendizado. A gente entra não só com a plataforma, mas com uma parte da formação dos professores para entender a tecnologia como meio e não como fim. É um prazer imenso, eu imagino que esse momento aqui é um momento histórico, da gente pegar um projeto que dá super certo, um projeto super inovador, que coloca o aluno como protagonista, que começou lá na Escola da Ponte, veio para o Brasil, e agora a gente tem a oportunidade de expandir isso para a ideia de eu posso aprender em qualquer lugar e em qualquer momento e quase qualquer coisa. É um prazer imenso trabalhar aí com vocês nessa parceria Google For Education e Open Learning School, em especial nesse projeto Connect. Obrigado, Marcelo. Bom, então passamos a palavra agora ao professor José Pacheco. Bom dia a todos e a todas, e o meu agradecimento na pessoa da Edilene, que é quem dirige. O essencial está dito. Eu poderei acrescentar a razão de ser de eu estar aqui, que é isso. Eu tento ir aos lugares onde eu sinto que existe uma coisa chamada verdade, onde existe amor pela infância e pela juventude. E, sobretudo, lugares onde existe o direito à educação. Então, peço desculpa. Vacilidade com 3 lados, não só. Não estou a correr risco, nem a ser risco para ninguém. Estou aqui porque eu conheci uma das minhas andanças em Portugal, o André. Conversamos e eu vi aquele pai preocupado com o futuro dos seus filhos. O André é um empresário e, conversando com ele, eu compreendi que ele desejava para os filhos uma educação pública. O que é que eu falo de educação pública? Para mim, escola pública é aquela que a todos acolhe, a cada qual dá condição de ser sábio e feliz, ou seja, assegura o direito à educação a todos, e pode ser de iniciativa municipal, estadual, federal, particular. Então eu conheço algumas iniciativas de escola particular que são públicas, porque garantem o direito à educação a todos. E infelizmente o que eu vejo na rede pública é que não é escola pública. Basta olhar para os indicadores. A tragédia que é esta escola da rede pública, mas também da rede particular. Há muita mentira no mercado da educação. E quando eu encontro um empresário que, para além de toda a sua atividade e intenção empresarial, tem uma outra motivação, que é dar aos seus filhos
e aos filhos dos outros o direito a uma boa educação, eu não tenho que hesitar. Eu ajudo. Esta escola onde nós estamos, ela vem de uma outra iniciativa que a Edilene já falou, do Projeto Âncora. E a escola do Projeto Âncora começa com a iniciativa de um empresário, Walter Steurer. E o que é que faz um professor de escola pública numa escola particular? Muito simples. Aquilo que a Edilene fez, que a Cláudia fez, que muitos outros professores que agora estão na escola aberta fizeram. Participaram de um projeto que dá a todos o direito à educação. Você sabe me dizer como é que vai ser a Walter Steurer queria salvar vidas de jovens. E eu lhe perguntei porque é que ele queria que eu ajudasse a fazer uma escola. E ele me disse que fazer o contraturno, na época era assim, é como tentar enxugar gelo. Eu compreendi. Mas quem fez o projeto Âncora não fui eu, foi a Edilene, foi a Cláudia, foi a equipe. Eu sou aqui um velho que enfim, que talvez inspire alguma coisa. E enquanto houver gente como o André e o Open Learning, eu irei participar destes projetos. Achei curioso, até estou a achar muito curioso o meu comportamento hoje, porque eu costumo perguntar logo de início o que é que querem saber. E hoje estou a transgredir esse meu princípio, mas pronto, por alguma razão será. E eu talvez saiba qual é a razão. É que quando eu estava aqui a perambular pela escola, que eu já conheço, eu estava a perambular por uma escola que não é o prédio, mas que também é. Que não são as metodologias e os dispositivos, mas também é. Escolas são as pessoas. Tem que ficar segurando acima. Não tem bastão. E quando eu falo com uma pessoa, eu não vou dizer o nome, ele está aqui. Como que eu abro aqui? E eu lhe pergunto porque é que ele é voluntário aqui. E ele me disse, sabe, quando eu vim a primeira vez, eu vi a primeira camada. São 3 camadas. Eu vi a primeira camada. Surpreendeu-me a arquitetura, áreas abertas. Foi uma surpresa, foi a primeira camada. Eu vi, isto é diferente, provavelmente para melhor. Mas a segunda camada veio depois. Eu vi a metodologia, os dispositivos, isso também me surpreendeu. É a segunda camada. Mas a terceira foi mais importante. Quando eu vi a relação que existe entre as pessoas. É preciso ir ao âmago da instituição educacional e mostrar que educar e aprender é outra coisa. Esta escola, onde nós estamos, e que está com Open Learning, é a melhor escola que o mundo tem neste momento. Eu posso afirmar isso perfeitamente. Eu conheço o mundo da educação todo. Todo. Eu passei os últimos 40 anos andando por aí. Esta é a melhor escola que o mundo tem neste momento. E é a melhor porque tem pessoas que amam pessoas e as respeitam. E tem pessoas que, seja no particular, seja no dito público, que não é. Peço desculpa da emoção. Fazem aquilo que é preciso ser feito. E agora o que é que querem saber? Bom, então agora abrimos para perguntas, tanto no ambiente online, tanto aqui no presencial, então fiquem à vontade. Então agora abrimos para perguntas, tanto no online quanto no presencial. A Bárbara vai nos auxiliar com as perguntas online e os presentes também, fiquem à vontade para fazer perguntas aí para o professor. Podemos começar com os presentes, por enquanto o povo online está tímido. Tá bom.
Obrigada. José, eu vou para o campo dos afetos agora. Como é que foi entrar aqui na Escola Aberta e ver algo acontecendo que ultrapassa o que foi feito na ponte em Portugal? Porque da mesma forma que eu senti um atravessamento afetivo, ético, estético, como foi isso para você? Eu tenho muito medo de entrar nestas escolas, porque ver um velho chorar é muito chato. Então eu me contenho muito. Eu me contenho. Vou-me controlando. Mas às vezes é difícil. Porque estas escolas me confortam muito. Nós estamos no ano do Darcy Ribeiro. E há 2 dias atrás, fez anos o nosso Agostinho da Silva. Quando eu vim para o Brasil, eu pensava que tinha feito uma coisa extraordinária. Eu não tinha feito nada. Eu vinha arrogante, vaidoso, por ter feito uma escola da ponte, que eu não fiz, foi uma equipe. E quando eu aqui cheguei, eu deparei com uma situação que me deu um banho de humildade, de que ainda estou a sair. Isto há 20 anos, 21. Eu deparei com professores mal pagos, mal vistos, com estatuto social depreciado, maltratados, e que amavam as crianças e as queriam fazer mais sábias e felizes. Depois deparei com pessoas que construíram teoria que a Europa não tem, nem os Estados Unidos. Então, eu fui conhecendo essas pessoas e fui-me refazendo. E a aprendizagem não acontece apenas pela compreensão cognitiva. Ela aparece, surge sempre com um vínculo emocional, afetivo, ético, espiritual até, estético. Então, eu estou muito grato aos brasileiros, como a Edilene e outros, porque deram sentido a tudo o que eu tenha feito em Portugal. Mas que agora me dá muito mais sentido ao resto de vida, porque eu sei que a Escola Aberta, a Open Learning e outras escolas que vão surgir vão mostrar ao Brasil e ao mundo, eu sei muito bem do que falo, que a melhor educação está no Brasil e em Portugal. Então só posso ficar feliz e evitar descontrolar-me, porque é isso que eu temo. Tu disseste que estavas a fazer uma pergunta no campo dos afetos. Eu respondi com sentimento, não com razão. Sim. Temos mais uma pergunta. Não, acho que é aqui, ó. Acho que aí, ainda dentro desse campo de afeto, enfim, e como ele é importante para a educação, como é que você vê o desafio, acho que, desse tipo de afeto? E aí eu imagino que dentro da escola você tem uma convivência ali entre pessoas, enfim. E como é que é esse desafio, talvez, para o homeschooling, né? Para a parte digital? Como é que você vê isso, essa questão do afeto, enfim? Em Portugal já é possível fazer homeschooling. Mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era. E um dia surgiu lá na ponte
surgiram duas mulheres tão preocupadas como o André. Era o António e o Alex, dois jovens de 6 anos. As mães estavam preocupadas porque elas tinham ido à escola dita pública e não gostaram do que viram. E tinham ido também a umas escolas, que eu não vou dizer nomes, particulares, mas também não gostaram. Como eu vos disse, há muita mentira neste mercado. Muita mentira. Quando eu vejo, metodologias ativas em sala de aula, é mentira, não fazem nada disso. Inovação, não é inovação nenhuma. Olha como eu fico, possesso, mas vou adiante. Ai, meu Deus. O Open Learning vai acabar com isso tudo. A verdade triunfa. Continuando, e peço desculpa de ter falado deste modo. Quando essas mulheres me procuram, elas queriam que os filhos fossem para a Ponte, escola de rede pública. Eu perguntei, onde é que moram? Moravam a 120 quilómetros. E isso em Portugal é longe. Aqui não será muito, mas lá é longe. E tinham que atravessar a cidade do Porto, à hora de ponta. Eu disse, não quero isso. E elas disseram, nós sabemos que nos Estados Unidos está a haver uma coisa chamada homeschool, então, mas aqui não existe. Sim, quero lá saber. Vamos fazer o seguinte, não havia computadores. Eu estou a falar do tempo dos dinossauros da educação. Não havia computadores. O que nós fizemos, por telefone fixo, que era a única coisa que havia, ao fim da tarde, eu falava com os jovens que estavam na comunidade, não é na casa. Não é homeschooling, é community schooling, ou aprender em comunidade. Porque se for para ter aula em casa, eu prefiro que tenham na escola. Porque lá são profissionais. Atenção a isso. Então, mesmo com aula e tudo mais, prefiro. Então, foi assim que aconteceu. À sexta-feira, eles iam à Escola da Ponte para participar na reunião com o tutor, que era uma reunião, na assembleia de escola, para brincar com os amigos, que eles só conheciam quando iam à sexta-feira. Porque não havia vídeo, não havia internet, não havia nada. E assim foi. Passados 6 anos, foi aprovado a regulamentação do homeschooling. E a partir daí, eu fui contrário ao homeschooling. Posso explicar. Homeschooling é uma iniciativa louvável, mas só acessível a quem tem dinheiro para pagar. Primeira questão. Ok? Segunda questão. Nem tudo acontece pela internet. Qualquer ato de aprendizagem pressupõe um misto presencial e virtual. O que acontecia? Eles estavam já preparados por nós, eram autónomos, eram protagonistas, mas deixaram de o ser quando começaram a depender de uma empresa que trabalhava já assistindo às famílias em homeschooling. E eu não gosto disso. Até porque essa empresa não fazia nada de jeito, mas ganhava muito dinheiro. Hoje em Portugal há o chamado MEL, que é o Movimento de Educação Libertária, que tem muita gente em homeschooling, mas o que eles fazem não é nada que se pareça com a ideia do homeschooling. Eles têm os filhos em casa, ou quanto muito contratam um educador para estar com eles, isso configura logo escola, é proibido, não é? Quando tem mais 2 ou 3 já é escola, não é homeschooling. O que é que eu proponho? Que estas tecnologias digitais não estejam ao serviço da mentira. E eu sei que estão, muitas. É um grande mercado de mentirosos. Open Learning, não. E, portanto, é muito bom que tenhamos aqui alguém da Google, porque é preciso também libertar dessa mentira. Porque aquilo que nós pretendemos é fazer uma educação do século XXI. E essa educação do século XXI tem de aproveitar aquilo que no século XVIII e XIX foi feito. A aula, a turma, etc. Aproveitar, não é jogar fora o menino com a água do banho. Aproveitar o que tem de bom. A aula vai haver sempre, mas não isso que está aí. Depois, nós teremos de pensar que no princípio do século XX
pessoas como Montessori, Claparède, John Dewey, Steiner das Waldorf, Freinet da Moderna, Kilpatrick, Dewey, toda essa gente disse que o centro não é o professor. O centro não é o professor, quer esteja presente, quer esteja ausente virtualmente, dando aula para a internet. A aula do século XIX presencial é inútil. A aula do século XIX para a internet é inútil. É abandono intelectual. Peço desculpa da minha agitação, porque eu ando há 45 anos a dizer isto. E mais do que isso, existe alternativa. Está aqui a Edilene, está aqui a Escola Aberta. Terceiro aspecto. Quando vem o computador, o 2.0, o que é que essas escolas fazem? Laboratórios de informática. Ou seja, monstrinhos de tela a receber conteúdo para pôr num papel e esquecer. Porque nada se aprende numa sala de aula. Eu vou repetir. Nada se aprende numa sala de aula. Seja ela presencial ou virtual. Nessa altura, o que a Ponte fez? Verificou que realmente o computador iria contribuir não para a humanização, mas para a desumanização. Quando criava seres solitários, entregues a uma tela, sozinhos, sem ver quem estava ao lado. E um dos grandes valores da Ponte é a solidariedade. Então, o que fizemos foi outra coisa. Uma intranet com, não importa agora que é muito técnico e não estou para vos maçar. Quando vem a internet, na década de 1990, o que é que as escolas fazem? Ensino à distância. Ensino à distância é tão inútil quanto o presencial. Ensino, gostei de ouvir, aprendizagem. Nós precisamos de enterrar para sempre, de demolir o sistema de ensino para passar a haver um sistema de aprendizagem. Porque não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem. Porque esse modelo que está aí da aula, da turma, tal, quer presencial, quer remoto, é criminoso. Ai, que eu falo assim, vou tentar acalmar. Quando nós vivemos a década de 90, nós trabalhamos com a internet na aprendizagem de vizinhança, de proximidade e à distância. Que foi aquilo que eu fiz com outros durante a pandemia. Quando os prédios das escolas fecharam, os projetos que eu acompanhava não fecharam. Porquê? Porque os círculos de aprendizagem, deixai-me agora falar daquilo que não está nos livros e que não está nos mentirosos, que vai estar aqui. Os círculos de aprendizagem são pessoas, porque escolas são pessoas, não são prédios, são pessoas que se juntam com uma mesma intenção, num território físico e virtual, que têm uma matriz axiológica comum, uma visão do mundo determinada, que partilham os mesmos princípios e que produzem projetos coletivos, nenhum projeto é individual. Então, eu passei a acompanhar pessoas que perderam o contacto com os seus alunos, mostrando-lhes que era possível fazer de outra maneira. Como? Os jovens estavam no lugar onde vivem. Não é preciso transporte escolar para nada. Absolutamente para nada. Os jovens têm que aprender no seu bairro, na sua comunidade, na sua vizinhança. E têm de ter o direito de visitar uma cidade para ver um museu, de ir a algum lugar, com certeza. Mas eles têm de viver ali, partilhando as dificuldades, os problemas da sua comunidade, as necessidades e, sobretudo, o potencial daquela comunidade, para que a educação se traduza no aperfeiçoamento pessoal e comunitário. Então, é preciso perceber-se que nós já não estamos no 2.1, nem no 3.1, estamos no 4.1 a partir para o 5.0. Disse 0.1, mas é 0.0. Porquê é que eu falo disto? Porque hoje eu já sei que o centro nem sequer é o aluno. O centro não é o aluno. O centro é o vínculo, é a relação. Paulo Freire, Seymour Papert, está aí tudo, Lauro de Oliveira Lima, toda a base científica está aí. Porquê é que as pessoas fazem o que fazem nessa mentira? Então, como é a relação, eu trabalho com projetos onde o centro é a relação, onde se faz um vínculo forte, que é cognitivo, afetivo, é tudo isso, porque quando não há vínculo, não há aprendizagem. Um computador não pensa, um computador não sente, não dialoga.
Nós temos que partir para a utilização da inteligência artificial, do Wi-Fi universal, de tudo isso que aí está, para fazer uma nova construção social. Uma nova construção social de educação. Porque aquilo que está por aí, essa mentira, não é mais do que paliativo do velho modelo. Um modelo que reproduz desigualdade, ignorância, injustiça. Porque a escola é isso que reproduz. Quer esteja no particular, quer esteja no dito público. O que nós estamos aqui a fazer, como alguém já disse, é histórico. Eu já não irei ver, mas sei que vai acontecer. Porque eu acredito nos professores, porque eu acredito em pessoas como a família Lazarte, como o André Rosendo, como outras pessoas que vão fazendo aquilo que a escola dita pública deveria fazer. O problema é que os nossos ministérios e secretarias padecem de corrupção intelectual e moral. É esse o problema. Porque toda a gente já viu que esta escola que aí está, basta olhar para o IDEB, basta olhar para o índice de proficiência, basta olhar para os alunos que saem analfabetos, basta olhar para as classes de reforço, basta olhar para os jovens que se suicidam, para os professores que estão doentes. E peço desculpa da agitação e vou parar. Ai, é uma chatice que eu não consigo falar calmo. Vou beber um bocadinho de água, que isto está... Bom dia a todos. Professor Pacheco, já ouvi mencionar antes as dificuldades para a mudança, para a inovação. Mas eu, particularmente, vou puxar a brasa para os dois papéis que eu já tive, como professor e como pai, né? E eu entendo que há muita resistência em todos os atores sociais a essas mudanças. Como é que você vê a condição desses grupos, ou de profissionais, de professores, ou de pais, de familiares, de responsáveis, compreenderem, aceitarem e apoiarem esse tipo de revolução tão verdadeira? Eu não falaria, Mauro, de revolução, porque nada de bom sai de revoluções. Sobretudo quando elas são violentas e impostas. Eu falo de, nem sei, transformação, evolução, porque nós temos que construir um novo a partir daquilo que existe, da tradição. Quando alguém me pergunta, professor Zé, como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer portfólios digitais? Como é que eu vou ensiná-los a fazer roteiros de estudo? Eu respondo, dando aula. Porque é isso que as pessoas sabem fazer. E eu tenho de valorizar o que elas sabem fazer. Porque eu acredito nos professores e sei que dando aula para ensinar a fazer isto que eu falei, em pouco tempo esses professores vão reelaborar a sua cultura profissional. É preciso dar tempo, cuidar do professor e partir daquilo que ele é para aquilo que ele pode ser. Então o primeiro obstáculo à mudança sou eu. É a minha cultura profissional. Eu fui condicionado. O segundo obstáculo é as famílias. Porque pensam que a educação deve ser essa que aí está. Nessas empresas mentirosas, nessa escola pública que não é pública. Eles pensam que tem de ser como foi. É o que eu digo a síndrome da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Depois há também os alunos, sobretudo no ensino dito superior, que eu não sei se há ensino inferior, mas parece que há ensino superior. As palavras são fonte de mal-entendidos e reproduzem uma cultura. É preciso cuidado, não é? Olhai o meu dedo autoritário. Então, o que acontece é que, quando eu fui trabalhar na universidade, eu encontrei alunos que iriam ser professores no ano seguinte e que queriam aula e queriam turma. Eu perguntei, mas é assim aqui? Eles disseram, não, aqui o professor de pedagogia, ele diz-nos que o centro é o aluno. Eu digo, e eles? Eles estão a falar centrado no professor. Eu pergunto, são esquizofrénicos, é? Ou têm falta de ética? A questão é mesmo esta. Eu sou assim, bruto, digo tudo. E digo agitado, porque já não consigo ficar calmo. E peço desculpa. Então, o quarto obstáculo é a formação de professores. É miserável. E esta formação que vai acontecer agora é uma formação de luxo. É uma formação que, efetivamente,
porque é feita por pessoas que fazem, não é blá 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 teórico. Eu estou cansado dos congressos onde aparecem os teóricos da universidade, com os seus PowerPoints, a dizer aquilo que está num livro que eu posso ler em casa, nem preciso ir para lá, a falar aos professores do que devem fazer. Eles nunca puseram os pés no chão da escola, nem sabem fazer aquilo que dizem que é para fazer. É um escândalo. Ainda ganham dinheiro com isso. Então, o quarto obstáculo é a formação de professores. É a universidade do teoricismo. Muita gente escreve teses de doutorado sobre Paulo Freire, e o que eles fazem é o contrário daquilo que Paulo Freire disse. São freirianos não praticantes. Perverso. Absurdo. Hipócritas. Eu sou assim. Vamos lá. Quarto obstáculo é a formação de professores. E aqui eu poderia falar muito tempo, o que não vos interessa, mas tenho livros sobre isso. Eu fui formador de professores, formador de formadores, fui diretor de centro de formação de escolas de aplicação, fiz uma dissertação de mestrado sobre formação, fui consultor de formação e sou o maior responsável pelo caos da formação. Então, quinto obstáculo, a regulamentação da lei, de que as secretarias se servem para fazer o que não deve ser feito. Quando alguém quer fazer uma escola, a escola tem que ter tantas salas de aula, com tantos metros quadrados, e o rei que Esparta que não tem nada. A escola aberta não tem. O projeto Âncora não tem. A escola da Ponte não tem. Porquê é que essas secretarias de educação impõem algo que não faz sentido nenhum, que não tem fundamento legal? As escolas que têm aulas estão fora da lei. Eu vou repetir. Estão fora da lei. As escolas que aplicam prova estão fora da lei. Está a ser gravado. Eu respondo por isto. E provo. E peço desculpa do dedinho. Bom, então, essa quinta dificuldade, quinto obstáculo, a regulamentação, tem de dar lugar a outra regulamentação. E já há um precedente. No Distrito Federal, há o precedente da Escola da Ponte, que tem um contrato de autonomia. E há o precedente do Distrito Federal, em que o meu amigo Rafael Parente, secretário de Estado da Educação, faz publicar uma portaria que cria um grupo de trabalho para criar uma nova regulamentação da lei. Porque as escolas não cumprem a lei. Basta olhar para a Constituição da Federação. Não é preciso mais. Lá diz que a educação é um direito subjetivo, é um direito de todos. Quando as escolas só conseguem ensinar 1/10, porque o IDEB não traduz aprendizagem, o IDEB não é Índice de Desenvolvimento da Educação, né? Da Educação Básica, não é. O D não é de desenvolvimento, é de decoreba. É a prova nacional, a criancinha mete lá o conteúdo na memória de curto prazo, conserva a decoreba, chega lá ao dia, mete lá aquilo tudo que eles querem saber e depois esquece. Se fizerem a mesma prova passado um mês, acabou, já não se lembram. Ok? Então, o que está na lei é que a avaliação tem que ser formativa, contínua e sistemática. Prova não é formativa, não é contínua, é periódica, nem é sistemática. Está fora da lei. Prova não prova nada. Ponto. Adiante. A regulamentação é um grande obstáculo. E a Edilene sabe o que eu quero dizer. Mas não vou deter-me aí. Daria pano para mangas. Se nós queremos inovação pedagógica, tem de haver inovação normativa. Os ditadorzinhos que estão nas secretarias e no Ministério não podem impedir. Porque se impedirem, estão a cometer pelo menos 4 crimes que eu não vou falar. Sexto obstáculo. Sexto obstáculo tem a ver com uma figura criada por Darcy Ribeiro. O áulico. O áulico é aquele que sabe muito mais do que eu sei, teoricamente. Sabe que não tem de ser assim, mas junta-se às empresas mentirosas e à escola de rede pública, às secretarias mentirosas, para fazer aquilo que não deve ser feito e que eles sabem que não deve ser feito. São asquerosos. E olhai que são bem complicados de identificar. Eles se misturam por aí. Falam das habilidades socioemocionais, falam de aluno como centro, e não fazem nada disso. Adiante. Sétimo e último obstáculo. Esse obstáculo quase me causou a morte, mas não vou contar porque
São as pessoas muito impressionáveis e talvez nem acreditassem, mas aconteceu. O 7º obstáculo é aquele que eu ainda conservo em mim com uma mágoa muito grande. O maior aliado de um professor é o outro professor. O maior inimigo do professor que faz diferente para melhor é o outro professor da sala do lado, da escola do lado. Vai dizer aos pais, aquilo não funciona, aquilo não resulta, aquilo é tudo... Percebem? Quando não se deve tratar a criança como cobaia de laboratório, eles vão atacar exatamente o seu colega. Estão numa profissão dividida, estratificada, com salários diferentes para o mesmo trabalho, com compensações extraordinárias para quem está na gestão, ao invés de se investir naquele que está no chão de escola. Eu não posso ficar calmo. Mais outra pergunta. Hoje estou, quando pergunto, você é o Zé Pacheco? Tem dias em que sou, outros andam na minha TPM intelectual. Hoje apanharam-me na TPM intelectual. Peço desculpa, porque há dias em que eu vou patati, patatã, nhonhonhó. Hoje não consigo. Bom dia, professor Pacheco, tudo bem? Eu estou aqui com o pessoal da internet. O professor Rafael Jacaúna, ele é professor de História. Ele está acompanhando aqui a gente, ele fez alguns comentários. Dentre os comentários dele, ele comentou aqui, né, que se tira a educação pela educação e quer sempre que os alunos sejam apenas eles por eles, que tudo tem que ser prático e não querem construir a ideia de educação, a troca entre aluno e professor. E ele quer saber se em Portugal essa área do empreendedorismo, em que se tornou a educação aqui no Brasil, também é muito forte ou é bem diferente aqui do Brasil? Muita gente me critica quando eu digo que sou, por exemplo, conselheiro do Sebrae. Sou. Não ganho nada com isso. Eu trabalho de graça. Olhai a minha arrogância. Trabalho de graça, porque trabalho. Quando não gosto das coisas, vou-me embora. Não tenho nada a ver. Eu trabalho no empreendedorismo. Eu trabalhei um ano inteiro no SESI Paraná, gente maravilhosa. Mas é preciso ver o que é isso de empreendedorismo. Cuidado. Cuidado para dar o nome às vacas, como costuma dizer. Empreendedorismo tem muito a ver com autonomia, espírito de iniciativa, criatividade, tudo isso que aí está. Mas que esses mentirosos de algumas escolas particulares não fazem. Dizem que fazem, mas não fazem empreendedorismo. Então, é verdade o que esse professor diz. Em Portugal, há muito pouco. Mesmo a Escola da Ponte foi deteriorada. E eu vou voltar lá, porque quando eu me ligo a alguma coisa, tal como vós, eu quero sentir verdade e eu quero sentir-me ligado, vínculo. E, portanto, mas olha, o que tem acontecido é que mais nos últimos meia dúzia de anos, sobretudo na internet, houve uma apropriação do discurso das ciências da educação. Uma apropriação. A individualização, a personalização, os métodos ativos. Nada disso acontece nessas escolas. Nada. Absolutamente nada. E então, em Portugal, como no Brasil, eu acompanhei alguns ministros. Eu fui do Conselho Nacional de Educação. No Brasil, o Renato Giannini pediu ajuda, eu fui. E qualquer um que me pedisse, mesmo agora, nestes tempos que estão a correr, também iria. Se for para melhorar a vida das crianças, eu vou. E então, em Portugal, resultou que, no Ministério da Educação, chegou um homem chamado João Costa, que é formado em Ciências da Educação. A primeira vez. Eu acho muito estranho que os ministros sejam economistas, advogados, médicos. Eu acho que no Ministério da Economia não há um professor como ministro. Nem no Ministério da Saúde, nem no Ministério... Porque é que há no Ministério da Educação? E acontece que o partido que ganhou as eleições pôs um analfabeto educacional como ministro, que não entende nada, e esse João Costa a seguir. Ou seja, ele ficou entalado entre o partido, a política, a má política, a baixa política e a burocracia do Ministério. Ele ficou sem poder fazer absolutamente nada. E ele é um homem do empreendedorismo.
O ideal dele é Baden-Powell. Então, agora temos pela primeira vez, um governo com maioria absoluta. Não há desculpa. Por isso é que eu vou daqui por 2 dias voltar a Portugal. E vou-me divertir imenso. Porque aquilo que falta é debate público. Debate aberto, fraterno, mas que se diga a essas pessoas que aí estão iludidas, que estão enganadas, que se diga o que existe, que há uma escola aberta, que há uma open learning, que há tudo isso e mais. É preciso que se mostre, porque aquilo que os ministérios do Brasil e de Portugal fazem é fugir ao debate público. Fogem ao debate público. Eu não tenho o dom da verdade. Eu tenho a minha praxis, que é uma praxis que garante a todos o direito à educação. A todos. E que partilha o presencial com o virtual. Lógico. Então o empreendedorismo é uma palavra que é fonte de mal-entendidos, não é? E mais não digo. Eu tenho uns livrinhos, eu tenho um que fala disso. Se alguém estiver interessado, ou esse professor de História, eu vou deixar o meu e-mail. Dizem que é um ato suicida, não é? Eu recebo centenas de e-mails por dia. E respondo a todos. Vou deixar o meu e-mail porque eu tenho os livros. E se eu tenho livros, e esse professor sabe ler, eu não vou dizer o que está nos livros. Não é? Se a pessoa sabe ler, para que é que eu vou dizer o que está nos livros? Eu escrevi, a pessoa vai ler. Depois, se tiver dúvidas, a gente esclarece. O meu e-mail, para quem quiser mandar alguma coisa, eu mando os livrinhos. Cá vai. J. Pacheco. Tudo com letra pequenina. Como a pessoa. J. Pacheco. Ponto. 1951. @gmail.com. jpacheco.1951 @gmail.com. Está ali uma pessoa que já me está a repreender, porque, enfim. Mas é assim. Também podem mandar e-mails xingando, até se quiserem, se não gostam. Podem mandar e-mails dizendo que discordam de mim, que me contestam, que eu adoro quem pensa diferente. Eu adoro quem me conteste. Eu vou procurar saber o que é que ele sabe. Se ele pensa diferente de mim, eu vou aprender. Lógico. Ninguém tem o dom da verdade. Agora, há empresas verdadeiras e empresas falsas. Há a escola dita pública, que é pública, a maioria não é. E é preciso perceber-se, sem ser maniqueísta, de bons e maus, que não é disso que se trata. Nós devemos estender a mão a essa gente mentirosa e dizer-lhe: tenham vergonha na cara, tenham ética, não explorem a ignorância das famílias, façam aquilo que é preciso, que é entregar os vossos filhos a quem de direito. Ixi. Já não me convidam mais. Temos mais 2 perguntas aqui do pessoal da internet. O Rodrigo Pátaro e o Paulo Augusto, eles fazem perguntas até que se complementam, então vou ler as 2 juntas aqui. O Rodrigo perguntou como é feita a avaliação do nível de aprendizagem do aluno, né, como são feitas essas avaliações, se é desenvolvida uma avaliação especial para cada caso. E o Paulo Augusto comenta que o primeiro contato com o projeto da Escola da Ponte foi através do Rubem Alves, numa entrevista com o Antônio Abujanra. E como foi para a Escola da Ponte e para as outras escolas também da metodologia, o período, como foi para manter a metodologia funcionando durante o período da pandemia? Bom, primeiro a questão da avaliação. Como eu disse há pouco, a prova, o teste, é um instrumento de avaliação muito falível. Eu utilizo cerca de 20 e tal instrumentos de avaliação, quer no domínio intelectual, quer no domínio das chamadas habilidades, do socioemocional, afetivo, social. E talvez seja melhor um pequeno episódio que explica. E depois, se quiserem livrinhos sobre isso, eu enviarei. Fizeram um vídeo chamado Quando Eu Sinto Que Já Sei, que eu recomendo. Esse vídeo reproduz 7 projetos considerados inovadores. Um dos projetos, Projeto Âncora. Eu assisti à cena que deu o nome ao vídeo, mas essa cena não aparece no vídeo. É uma pena.
o realizador e o cameraman perguntaram a uma menina, olha, aqui no projeto âncora não há avaliação? Ela respondeu, avaliação há. Não há, é prova que prova não prova nada. Ela já estava catequizada, portanto já respondia assim. E o realizador ficou impressionado, disse, mas como é isso? Olha, eu vou-lhe explicar. Quando eu tenho uma necessidade, um desejo, um sonho, um problema e tal, eu falo com a minha tutora. E com ela eu construo um roteiro de estudo do meu projeto de vida. Nesse roteiro de estudo, eu vou fazendo pesquisa. E vou trabalhando com o tutor. E vou à internet, e vou aos livros, e vou às pessoas, e vou à natureza, e vou a todo lugar. A gente aprende em qualquer lugar. E depois, quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros aquilo que eu sei. Avaliação não é fazer um Enem que não prova nada. Vou repetir, o Enem não prova nada. É um instrumento de darwinismo social. É criminoso. E quem quiser contestar, faça favor, e em público. Eu estou a falar para a Câmara, claro. Para toda a gente, todo mundo. Vamos lá. É preciso dizer isto. E olhar que eu o digo com muita mágoa. Preferia que não fosse necessário e muito menos que eu me exaltasse. Calma. Vamos lá. O que ela quis dizer é que há modos de avaliar. E a avaliação é construir conhecimento, construir currículo. Não é consumir uma base nacional ilegal. A base nacional curricular comum está ilegal. E todas as empresas que agora estão a viver à custa disso e fazem uma formação instrucionista estão na ilegalidade. Olha aí o dedo. Quem discordar que me diga em público. Como vêem, sou assim. Insuportável. E serei cada vez mais. Só serei fraterno com quem é fraterno com as crianças. Continuando. Então, quando nós construímos currículo, é quando temos uma aprendizagem efetiva, ou seja, que tem significado. Nós sabemos porque procuramos. Numa sala de aula não se sabe. O professor chega e blá, 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 blá. Bom, dá respostas a perguntas que nunca foram feitas. Quando eu vou ao chão de escola e pergunto a uma criança, o que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? A resposta é, tio, eu posso dizer o que eu quero saber? Eu dá-me vontade de perguntar quem é o teu professor e dar-lhe um murro. Porque já o proibiu de perguntar, porque já lhe destruiu a curiosidade. E diz que está numa empresa que faz inovação. Valha-me Deus. Continuando. Quando eu percebo o que é avaliação, é porque eu acompanhei uma pessoa que fez um doutoramento em Vermont, nos Estados Unidos, no princípio da década de 80. E eu percebi que a avaliação não é nada disso que se faz nas escolas. Avaliação é produção de conhecimento e partilha de conhecimento. É pegar na necessidade, construir conhecimento através de quê? Ir à internet, ir aos livros e saber selecionar informação, analisá-la, ver se é aquela que quer, criticá-la para desenvolver senso crítico, não acreditar em fake news. Depois, avaliar aquela informação. Depois, confrontar com outra informação. Depois, avaliar finalmente e sintetizar em palavras suas. Não é copy-paste. Depois de ter essa informação constituída como conhecimento, ela coloca numa ação. Colocar o saber em ação é desenvolver competência. Pernod, será que as pessoas leram e não entenderam? Competência. E a competência, ela é perene. Em situação análoga, ela vai ensinar. As minhas criancinhas aprendem o que é raiz quadrada. Se eu perguntar a vós o que é raiz quadrada, não sabeis, nem nunca precisaste disso na vida. Se eu quiser saber o que é raiz quadrada, eu vou à internet, em 5 minutos eu aprendo. O que eu tenho de aprender? A aprender. E não estar a ouvir conteúdo de um papagaio, quer presencial, quer virtualmente. Bom, resumindo, para esse professor de História, durante a pandemia, eu vivi situações incríveis de pessoas que me pediram para os ajudar. Porque os professores são pessoas conscientes, amam os alunos. Só que a maioria não tem coragem de mudar, porque é muito difícil. Então, para eles, eu propus que eles me acompanhassem na internet. E trabalhei com eles, com câmara fechada, microfone desligado, vendo como eu trabalhava com tutores. Esses alunos que eu acompanhei juntavam-se em grupos de 7,
com distanciamento social, máscara, desinfetante, e aprendiam juntos com um tutor lá. E tinham à distância um conjunto de 7 que preenchiam todo o currículo para dar aula, tirando dúvidas, reencaminhando, etc. Esses alunos devem ter sido os primeiros lugares no Enem. Era o 3º ano de ensino médio. E esta? Não perderam nem um dia, até sábados e domingos eles aprenderam. Aos outros foi-lhes negado o direito de aprender. Mesmo naqueles casos em que se fez aula à distância. A aula à distância é tão inútil quanto a aula presencial, se não for construída com os outros. Um professor não tem que preparar projetos para os outros, tem de construir projetos com os outros. Não é para, é com. O professor não tem nada que fazer planejamento de aula. O professor tem de ensinar o outro a planejar-se, a saber gerir a sua vida. Não tem que planejar a vida do outro, tem que ensinar o outro a gerir o tempo, os espaços, os recursos, a fazer um projeto de vida. Agora também já apanharam o termo projeto de vida para pôr nessa porcaria que é o novo ensino médio. Eu vou repetir, porcaria para não dizer uma palavra bem mais complicada. É perverso o que estão a fazer. Agora, projeto de vida. Não é nada, aquilo não é nada. Projeto de vida é construído em comum, com vínculo. E eu aprendi isso. Então, calma. Ridículo, não é? Mas é assim. São 52 anos, não é, de trabalho e ver que ainda continuam por aí a explorar a ignorância. Vamos lá. Quando eu era professor, eu dava aula. Quando eu passei a tutor, e depois partilhei com a Cláudia, com a Bedilene, com tanta gente, eu passei a acompanhar projetos de vida. Eu passei a acompanhar roteiros de estudo, de produção de conhecimento, com ou sem internet. Na minha vida profissional eu só tenho metade da vida com internet. Porquê é que eu falo tudo isto? É porque sei que há professores extraordinários e que estão intimidados. Querem mudar, mas não os deixam. Eu vou dar 2 exemplos para terminar. Um exemplo de projeto de vida e um exemplo de professor ético. O André chegou à ponte depois de 2 escolas, onde só se comportou como um bobinho, onde estourou um carro de uma professora, destravou, tirou o freio, o carro desfez-se. Então ele chegou à ponte sem saber ler nem o nome dele. Nem o nome ele sabia ler. Não contava nem até 5. E o relatório da psicóloga dizia: já passou por 2 escolas, nunca vai aprender a ler. Eu, se soubesse quem era a psicóloga, eu nem digo o que é que eu lhe fazia. Chama-se isso profecia autorrealizada, na psicologia, da aprendizagem. Eu não tinha nada ali que me dissesse como é que eu podia retomar a vida daquele jovem para fazer dele uma pessoa, porque ele já estava convertido à ignorância. Esse jovem tinha trissomia 21, síndrome de Down. Eu já estou a escolher o radical. Já nem falo dos ditos normais, que então tinha tanta história, e tu também tens, Edilene. Não é? Muitas histórias. De rappers, de gente que foi para Washington, lá para a NASA, não é? Tudo isso. Estou a falar de escolas de excelência académica, não é? E de inclusão social. Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Como aquele relatório não me dizia nada sobre a pessoa, só dizia que ela nunca iria aprender a ler, para ensinar a apertar os cadarços, os botões de camiseta, o que eu fiz? Perguntei àquele jovem: o que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? Todos nós temos dentro de nós potencialidades, talentos, que temos direito de defender. E as salas de aula são cemitérios de talentos. É criminoso dar aula. Dar aula no século XIX. A aula vai haver sempre. Mas não essa. Que se entenda. Não tem nada contra a aula. O que aconteceu? Peguei no relatório, mandei queimar. Quer dizer, se havia folhas para folha de rascunho, eu perguntei: veja lá se do outro lado posso escrever. Joguei fora. Nós fizemos com esse jovem, não é com esse jovem, fizemos um projeto de vida. Porque quando eu lhe perguntei: o que é que tu queres ser? Ele perguntou: eu posso dizer? Sim, podes. Eu quero ser goleiro. Goleiro.
Meus amigos, ele fez o ensino fundamental, ou a aprendizagem básica, fez um técnico ao profissional e podem ir ver à internet. Em 2018, Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão. Quem é o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa? O André Mesquita. É por isso que eu me agito. Quantos Andrés são mortos à nascença? Por esses bandidos que fazem empresas de educação que são mentirosas. Por isso é que eu estou com o André, por isso é que eu estou com a Edilene, por isso é que eu estou com o Lazardo, por isso é que eu estou aqui. É preciso que se diga aquilo que é preciso dizer-se. Eu já não estou em idade para ser politicamente correto. Finalmente, agora é mesmo finalmente. O outro caso. E este caso aconteceu também na escola do Projeto Âncora. Mas eu não vou falar da escola do Projeto Âncora. Vou falar de outro caso. Mas o acontecimento é idêntico. E tu vais saber de quem é que eu estou a falar. Eu estive em várias escolas brasileiras e fui voluntário, sempre em situação de voluntário. E numa delas eu fui tutor, como sempre. No Âncora, não. Fui assim particularmente de vez em quando, mas não sou eu que faço o Âncora. A Edilene, a Cláudia e todos os outros, não sou eu que faço isto. Não faço nada. Então, eu estava tutor, mas eu tinha de ir fazer uns trabalhos noutro lugar e perguntei se alguém queria ficar tutor. E uma mocinha levantou o braço. Uma mocinha de 50 anos, mais ou menos. E disse aquilo que eu ouvi dizer a uma pessoa do Projeto Âncora, mas isto que eu vou dizer foi noutro lugar, mas foi exatamente o mesmo. Eu perguntei à pessoa porque é que ela queria ficar com aquele tutorando. E ela disse, porque ele está ligado a um grupo que matou o meu filho. Sabes a que eu me refiro no Projeto Âncora? É. No Projeto Âncora nós tínhamos uma pessoa que foi para lá e tinham assassinado o filho dela e ela queria salvar a vida daqueles que mataram o filho. Dizem-me se eu não tenho o direito de me agitar, de me emocionar e até chorar. O Brasil desperdiça o que de melhor tem. E vai lá fora procurar o que tem cá dentro. A porcaria da Finlândia. Porcaria é uma palavra eufemística, que eu diria outra. Mas para não chocar ninguém, eu digo uma porcariazinha. Eu conheço muito bem a Finlândia. Eu sou europeu. Conheço muito bem tudo aquilo. A Finlândia fez coisas ótimas. Acabou com a avaliação externa, acabou com os exames, deu autonomia às escolas. Mas o que lá se faz é uma educação com tutoria, coadjuvada, na aula, na turma, na porcaria toda do século XIX. Como é que há gente que vai à Finlândia ou aos Estados Unidos ver essa coisa da, como é que é? Ensino híbrido, outra porcaria. E eu lhe posso falar à vontade que eu falei com o Basic aqui em São Paulo e lhe mostrei isso. Porque eu estava nos Estados Unidos quando isso foi criado. E nos Estados Unidos não é ensino, é aprendizagem. Blended learning. Learning é aprendizagem, não é ensino híbrido. Por que é que se chamou ensino híbrido? Aula invertida, outra porcaria. Quando me disseram, é uma inovação, não é nada. O Freinet, sem computadores, sem eletricidade, fez aula invertida, quando ele criou os ficheiros autocorretivos, em 1921, há 100 anos. E vem-me um indivíduo dos Estados Unidos reinventar a roda, dizer que inventou a aula invertida. Inventou nada. Aliás, agora é mesmo para acabar. Um dia, eu estava na Khan Academy, que eu visitei, Stanford, visitei a Quest to Learn, o One-to-One, agora outra coqueluche, como é que é? A gamificação. Reparai nisto, é muito importante a aprendizagem híbrida, é muito importante a aula invertida, é muito importante o maker, é muito importante o que é que eu disse agora? A gamificação são coisas impressionantes, impossíveis de rejeitar, são importantes, mas não como paliativo do velho modelo, que é isso que está a acontecer. É isto que me irrita. E então, aquilo que eu vi na Quest to Learn e One-to-One em Nova Iorque não foi uma escola, é tudo jogo, é um cassino. Aquilo é um cassino, ninguém sabe porque é que joga, mas joga. Está tudo doido. O que é que eu vi em Stanford?
Nem vos vou contar. Depois, levaram-me a uma escola onde a Khan Academy trabalha. Reparem, não tenho nada contra a Khan Academy, o Denis é um ótimo rapaz, e tudo é bom, a Khan Academy é ótima, mas eu falei com Salman Khan, e ele me disse, e no livrinho dele, O Mundo uma Escola, está escrito que ele diz que não deve haver aula. Ele diz que não deve haver turma. Ele diz, o Salman Khan criou a Khan Academy. O que é que faz a Khan Academy? Tem aula, tem turma. O que é isto? Está tudo doido. Então, eu fui a uma escolinha, onde a Khan Academy tal. Era um projeto que já estava há um ano. O que aconteceu? Eu não vou dizer os nomes de quem estava comigo, porque estava gente boa aqui do Brasil. Eu entro, era um must. Grandes telas, computadores por todo lado, tudo bem. Aí o que aconteceu? A professora começa e diz, bom, vamos dar uma aula de matemática. Valha-me Deus, disseram-me que enganaram-me. O Salman Khan diz que não deve haver aula. Ele está-me a falar de aula, mas pronto. Eu dei o benefício da dúvida. Aí ela começa e diz, mas antes de mais nada, vou aqui ao computador, tudo em inglês, claro, ao computador, para mostrar 2 dispositivos que nós criamos no ano passado. Eu disse, olha, que bom, vou aprender alguma coisa. Dispositivos são criados. O que é que ela escreve? I need help. I can help. E os brasileiros olharam para mim e me dizem, professor, você há 40 anos criou o dispositivo. Eu preciso de ajuda, eu posso ajudar. Ela tinha dito que tinha inventado. Eu olhei para ela com todo o respeito, com uma vontade enorme de ir embora. Mas para não fazer feio, fiquei mais um pouquinho. O que acontece? Aí ela diz, bom, vai começar a aula. Os meninos todos se levantaram, foram pegar no seu computadorzinho, no seu laptop. Vem uma senhora com umas placas e coloca placas entre os alunos para eles não verem o outro. E começou a aula. E aí, para não dar um murro na professora, eu saí. Por respeito que eu tenho, cada um responde por si. Então, meus amigos, voltando ao início, eu sei que algumas almas são tão empedernidas ou são tão interesseiras em lucro que não vão escutar o que eu digo. Mas é bom que vós passeis a palavra, porque eu estou a falar e vai ficar gravado. É preciso que a Open Learning surja. É preciso que a escola aberta se imponha. É preciso que muitas outras venham, quer no mercado competitivo, quer na escola dita pública, que não é, para mostrar que é possível uma outra educação. É preciso dizê-lo, é preciso espalhar por toda a parte. Educação, saúde e arte, que tanto o Darcy defende, e com o centenário do Darcy, como é que nós podemos dialogar sobre isso com educadores? Eu disse há pouco que este é o ano em que Darcy Ribeiro faria 100 anos. É uma pena que os professores brasileiros não conheçam a obra do Darcy Ribeiro. Em todas as escolas brasileiras existe uma biblioteca básica de 2 cores, verde e azul, onde estão os principais pedagogos. Faltam lá alguns, falta a Maria Nilde, falta o Agostinho da Silva, falta o Lauro de Oliveira Lima, mas tem tudo. Se eu vos disser que já passei por milhares, não é centenas, milhares de escolas nestes 20 anos, e o que eu encontrei foi uma biblioteca intocável. Nenhum livro foi lido até hoje. Pelo menos das escolas onde eu fui. Então as pessoas desconhecem a obra do Darcy. Desconhecem que foi ele que esteve na base, ele e Florestan Fernandes, e o Milton Santos e outros, da nova Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, este ano é o ano da celebração do Darcy. E é bom que se aproveite este ano com celebrações. Mas não são celebrações de blá blá blá. Já vi que estão aí previstos congressos. É bom que haja debate. É preciso, praticar Darcy. Não é blá 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 do Darcy. Não é dizer o que está nos livros que o Darcy escreveu. Não é dizer que o Darcy foi um grande cidadão brasileiro. Não é isso. É praticar o Darcy. Esses professores do superior que subam ao chão da escola. Não é descer ao chão da escola, é subir ao chão da escola. Que vão praticar Darcy Ribeiro, que não fiquem no gabinete com ar-condicionado da universidade, nem nos palcos dos congressos, a dizer aquilo que não fazem.
e que o Darcy pediu que se fizesse. O Brasil tem 3 períodos críticos, onde tudo poderia mudar. O primeiro, aquele que vem do princípio do século, quando Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, produz o seu colégio, onde deu, pela primeira vez na história, a possibilidade de um negro ser professor, de uma mulher ser professora. Foi ali. Depois, o Manise da Silveira, no Engenho de Dentro, com a comunidade terapêutica. Que luxo! O Carl Jung queria conhecê-la. Reparei bem a importância que essa mulher tinha. O que aconteceu? Vem o Manifesto da Educação Nova, do Anísio, a Amanda Alberto assina, a Cecília Meirelles assina. O que acontece? O Vargas prende Anísio, o Graciliano Ramos e outros, e acaba. Segundo período. E isto, quando eu falo e me agito, é porque os professores brasileiros não sabem que é isto. Não conhecem Lauro de Oliveira Lima. Meu Deus! O que é que andam a fazer nos congressos e nos cursos de pedagogia? Então, o segundo período, já é agora a ficar mais calmo, que vai acabar. O segundo período recomeça quando o Fernando Azevedo, em 59, produz o segundo manifesto, de novo convocados. Aí vem toda a gente, que ainda está viva, não é? Para fazer a educação necessária. É um segundo movimento importantíssimo, onde surge o Milton Santos, onde surge o Maria Nilde, onde surge toda essa gente maravilhosa, o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, tanta gente boa, Lourenço Filho que volta. O que acontece? Ditadura, Freire, Darcy exilados, Anísio assassinado. Então, acabou. Depois da dita democracia que eu estou à procura e ainda não vi, dizem que estamos no sistema democrático. Eu não sei se estamos, quando ele produz perversões. Quando me dizem, eu não estou contente com esta política, não está, mas tem que aturar, que é um governo democraticamente eleito. Mas eu o quê? Veja o que você faz no chão de sala de aula. Veja o que você faz na educação familiar, na educação social, na educação escolar, que é reproduzir esse modelo que nos conduz a desastres políticos desta natureza. Ganhe vergonha na cara, por favor. É na educação que está a solução. Isto já foi dito há tanto tempo. Há um tempo atrás, um senador chamou-me para eu ajudar. Eu disse, para quê? Para ir para a Unesco, vou trabalhar com o seu amigo António Nova. Ótimo, o Nova é ótimo, um grande amigo. E o que é que vai lá fazer? É um projeto novo da Unesco. Qual é? A educação de futuro. Eu digo, olha, para o rei que eu parta. Eu ando a falar de educação de futuro há 50 anos. A educação de futuro nunca mais chega, caramba. Eu quero uma educação de futuro no presente. Sem paliativos de velho modelo, sem mentira. Eu quero isso. Isso é possível. Isso está aqui. Isso está no Open Learning. Isso está aqui. Então, o terceiro ciclo de mudança começa exatamente onde recomeça a obra do Darcy. Só que o câncer o matou. Bom, nós hoje temos teóricos como Pedro Demo, temos gente como a Edilene, temos empresários como o André, temos apoiadores como o Lassarte, temos esta gente boa que aqui está e que está em muitos lugares, só à espera de um exemplo, para que este terceiro não acabe da mesma maneira, para que realmente as crianças e os jovens e os adultos tenham a educação que merecem. Então, este ano, vamos celebrar Darcy e eu decidi passar o restinho da minha vida junto à casa onde ele ficou os últimos dias. Vou viver em Maricá e com o meu trabalho de graça vou ter que arranjar uma casa, mas alguém já providenciou isso, porque quando eu participo destes projetos é porque eu acredito no André, acredito em todos aqueles que aqui estão e acredito que o André tem também uma vertente social. Nós temos que juntar o particular com o público, para que seja público. Nós temos que juntar o lobo com o cordeiro para que pastarão juntos. Eu acredito nisso. I have a dream.
Não há mais perguntas? Aqui da internet, não, pessoal. Pronto, então... Está satisfeitíssimo. Então... Bom, então, assim, foi uma manhã como prometia, né? Ela foi uma manhã fantástica. Gostaria de agradecer a presença de todos participando online. Novamente, um prazer, né? Passar esse tempo com o professor, falar sobre educação, pontos de vista tão claros, uma claridade muito grande em relação à nossa situação atual e as possibilidades para o futuro. Então, queria agradecer, em nome da Open Learning School, a presença de todos, presencialmente, online, e dizer que isso daqui é o grande começo de um grande movimento na educação. Obrigado a todos.